Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que esta noite o Senhor possa continuar ministrando aos nossos corações de maneira especial. Amém? Até brinquei ali com o Ivan que eu não posso ver essas coisas antes de eu pregar não, porque eu sou mole demais. Mas glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus por este ministério, por essas crianças, né, por cada professora, pela Michele que ensaiou com elas. E você que é pai, você que é mãe, avó, tio, tia, faça com que essas crianças permaneçam escolhendo o melhor. Que é o melhor que elas podem ter. Nada daquilo que você investir na vida deles, nada daquilo que você entregar para eles, nada daquilo que você der a eles. Obrigado, irmão. Nada disso jamais será tão importante do que fazer com que eles entendam o que é o melhor para suas vidas. Buscar a Deus, estar na presença do Senhor, escolher adorar ao Senhor. É isso que de fato importa. É isso que fará com que cada uma delas desfrutem da eternidade ao lado de Cristo. E eu tenho certeza que você, como pai, como mãe, nada te fará melhor do que saber que os seus filhos estão no caminho do Senhor. Invista nisso. Invista neles. Amém? Deixa eu beber uma água. Amém, irmãos? Então nós vamos tentar dar continuidade naquilo que nós já vimos, né, até agora. O tema do teatro, como nós vimos, não esqueça o melhor. E nós vimos aqui no teatro diversas fases, né, da vida do ser humano, desde a sua infância, sua juventude, né, a sua vida adulta, até, né, envelhecer. E lógico que nós vimos aqui as circunstâncias em torno do Natal, né, os presentes que são recebidos, a alegria por receber esses presentes. Só que nós podemos comparar com absolutamente todos os momentos das nossas vidas essas questões. Quando na infância nós facilmente somos impressionados e nós voltamos todas as nossas atenções e a nossa concentração quando nós recebemos algum tipo de presente. Porque isso enche os nossos olhos, né, quando criança ainda. Principalmente se for um brinquedo, né? Facilmente a criança ela vai se distrair por um bom tempo, ela vai ficar muito feliz e satisfeita com aquilo. Já na nossa juventude, nosso pensamento ele começa a mudar um pouco e nós já queremos ter as roupas da moda, nós já queremos ter os melhores aparelhos eletrônicos, mais modernos, né? E isso também traz alegria para os nossos corações, de certa forma. Na fase adulta, nós passamos a nos preocupar e a encontrar prazer quando nós percebemos que os nossos planos para o futuro estão bem encaminhados, quando nós percebemos que a nossa vida profissional corre bem, caminha para um lugar bom. Nós ficamos felizes quando a nossa vida acadêmica está prosperando, nós estamos evoluindo, alcançando novos níveis diferentes. Enfim, tudo isso nos traz também uma certa alegria. E quando nós chegamos na velhice, o que nós queremos é olhar para trás e sentir prazer em tudo que fizemos. Poder ver a nossa família bem estabilizada, poder desfrutar finalmente, né, de tudo aquilo que nós conquistamos, materialmente falando, no decorrer das nossas vidas, e também poder desfrutar de uma saúde plena também. E por diversas vezes, irmãos, diante dessa busca constante que nós somos submetidos no decorrer das nossas vidas, até de forma automática, muitas das vezes, sem até percebermos, né, pelas pressões que a própria vida impõe sobre nós, nós acabamos nos esquecendo de olhar para o melhor. E nós depositamos toda a nossa
energia, todo o nosso tempo em satisfazer, em trazer, em conquistar alegria para os nossos corações com aquilo que nós conquistamos aqui, com aquilo que nós recebemos. E o teatro representou isso, né, muito bem. E eu gostaria de complementar essa ideia hoje, trazendo aqui um contraste a isso, mostrando situações opostas, ou seja, situações mais complicadas, mais difíceis de lidar, situações que nos trazem no decorrer das nossas vidas dificuldades, tristezas, decepções, e que de certa forma também nos impedem de olhar e enxergar o melhor para as nossas vidas. Então nós vamos analisar aqui alguns textos bíblicos de alguns personagens da Bíblia que passaram por momentos assim, que facilmente, diante da circunstância em que eles foram submetidos em suas vidas, eles poderiam também se esquecer do melhor. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, versículos 13 e 14. Nós vamos correr por alguns versículos. A princípio, Gênesis 6, 13 e 14. Diz assim: Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Noé estava aqui submetido a talvez o maior dilema da sua vida até então, né? E diante dessa ordem que Deus coloca sobre ele, que Deus dá a ele, é completamente impossível pensar que Noé não sentiu medo diante dessa ordem. É muito comum que ele tenha sentido medo. Veja que o ambiente, o contexto em que ele está inserido é completamente contrário e oposto a ele ouvir esse desafio de Deus e aceitar prontamente, de bom grado, alegre, feliz, né, cheio de certeza de que ia dar certo. Imagine você receber hoje de Deus essa ordem: faça uma arca, porque eu vou destruir todos os habitantes da terra. Como você receberia esse desafio de Deus? É um desafio complexo, né, para você ouvir, e que às vezes a gente acaba deixando de lado e não traz para a nossa realidade, simplesmente porque nós lemos na Bíblia e achamos que porque está na Bíblia era mais fácil. Não era um homem de Deus, então era mais fácil ele ouvir aquilo e aceitar e bola para frente. Não, ele era homem como nós, sujeito aos mesmos deslizes, às mesmas desconfianças e aos mesmos fracassos. Noé, ele precisava, além disso, além de convencer-se a si próprio desse desafio, que ele podia acontecer, que ele poderia dar continuidade a isso, ele precisaria convencer também a sua família. Imagine você recebeu essa mensagem de Deus, e aí você vai compartilhar agora com seus familiares, com sua esposa, com seus filhos. Deus ordenou que eu fizesse uma arca, porque Ele vai mandar chuva e vai matar todos os habitantes da terra. No mínimo, a tua mulher vai te chamar de louco, teus filhos vão rir da sua cara, porque, de fato, é um convite meio inusitado. Correto? Noé também precisava aqui superar o medo e o receio de ser ridicularizado em meio à sociedade em que ele vivia. Não é possível afirmar com certeza há quanto tempo não chovia, mas se a gente analisar alguns textos bíblicos, nós vamos ver que alguns deles vão dizer que a plantação ainda não havia brotado por falta de chuva. Então, nós podemos entender que era um período e uma região em que pouco se chovia. Tão pouco que a plantação sequer tinha a capacidade de brotar, de florescer. Então, era um ambiente completamente, impossível de se imaginar de cair um dilúvio.
né? Era difícil pensar que cairia uma garoa, imagine um dilúvio. Noé precisou superar cada um desses obstáculos. Agora nós vamos ler Gênesis capítulo 22, versículos 1 e 2. Nós vamos falar um pouco sobre Abraão. Gênesis 22, 1 e 2. Se os irmãos preferirem acompanhar lá em cima, para ficar mais rápido, os irmãos não se perderem, a gente ganha tempo também. Diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Aqui, irmãos, Abraão, na história de Abraão, como nós já bem conhecemos, Abraão ele precisou lidar com as dificuldades e as incertezas de uma vida de dúvidas, no momento em que ele foi chamado por Deus para sair da sua casa, da sua tenda, e ir para um lugar em que ele sequer sabia onde era. Novamente eu te faço esse desafio. Imagine se você, na sua casa, no seu conforto, né, nos seus aposentos ali, no seu quarto, na sua cama confortável, no seu ar-condicionado, Deus te chama para você deixar tudo e ir para um lugar que Ele vai te mostrar. Como você reagiria a um convite desse de Deus? Deus fez esse simples convite a Abraão: sai de tua tenda e siga para um caminho que eu vou te mostrar. Perceba que Deus não disse, siga para aquele lugar específico. Não, eu vou te mostrar, só vai. Só vai, só me obedece. Além disso, Abraão, no decorrer da sua história, ele precisou também lidar com a desconfiança de que ele conseguiria gerar um filho com sua esposa, com Sara. Se passaram 25 anos desde que a promessa foi feita. Será que nós teríamos paciência de Deus nos prometer algo e nós esperarmos por 25 anos até que essa promessa acontecesse? É muito tempo, irmãos. Nós somos a geração do imediatismo. Nós colocamos um copo de leite para esquentar no micro-ondas 1 minuto e achamos que demora demais. Se a nossa internet demora um pouquinho além do normal para enviar uma mensagem, a gente fica nervoso. A gente quer ligar na Claro, reclamar lá com os atendentes. A gente liga lá para encher o saco da Letícia, lá na Turbonet. Porque nossa internet está muito lenta, não é possível. Nós não temos paciência para esperar, para aguardar as situações. Imagine só, 25 anos. É uma vida. É uma vida. Muitos morrem antes desse tempo. Abraão e Sara já passavam dos 90 anos de idade. Como que poderia ser possível aos mais de 90 gerar um filho? Biologicamente isso é impossível. É impossível, completamente impossível. Ainda mais com o agravante de Sara ser estéril, não poder ter filhos. Então era uma situação, um ambiente completamente improvável. De muitas dúvidas. Imagine você, mulher, que sempre sonhou ter um filho, receber uma promessa como esta e precisar aguardar todo esse tempo na dúvida do será que vai acontecer. No meio do caminho você vai duvidar, você vai se entristecer, você vai questionar a Deus, muitas das vezes. Além disso, depois de tudo isso, depois de finalmente o dia da promessa ter chegado, depois de finalmente Abraão poder estar desfrutando da presença do seu filho, tão aguardado, tão esperado, Deus então surge e pede a vida do seu filho em sacrifício.
Abraão precisou lidar com o risco de ter que abrir mão do seu filho amado, do seu único e precioso filho. Imagine-se novamente neste lugar. Perceba que Abraão nem contou para Sara. Porque se ele conta, irmãos, ele não ia sair dali nem a pau. Ele não ia sair dali. Ele simplesmente foi. Deus falou com ele. Ele pegou seu filho e foi para o lugar onde Deus havia ordenado, em obediência. Mas perceba quantos cenários difíceis de lidar que Abraão precisou passar, precisou enfrentar. Onde está o melhor nisso tudo? Em todas essas dúvidas, em todas essas angústias, em todas essas tristezas e decepções. Um outro exemplo é a vida de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 6, versículos 7 e 8. Diz assim o texto: todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, que não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Daniel, diante dessa situação, ele precisou lidar com o risco de não abrir mão da sua devoção a Deus. Daniel era a pessoa mais íntegra daquele reino. Isso incomodava os seus opositores, porque fazia com que eles perdessem a oportunidade de montarem e de praticarem os seus esquemas de corrupção. Eles queriam que permanecesse intacto esses esquemas, e quando se tem uma pessoa justa, honesta, idônea no meio disso, você vai ter problemas. Então, eles não queriam. E eles sabiam que a única maneira de fazer com que Daniel fosse tirado do seu caminho, fosse fazer com que ele negasse o seu Deus. Ou melhor, que ele não negasse o seu Deus em oposição ao reino em que ele estava. Eles sabiam que a única coisa que faria Daniel desobedecer às ordens do reino seria se essas ordens fossem opostas às ordens de Deus. Daniel era um jovem, um homem muito bem quisto por todos os reinos, por todos os reis que se passaram por ali. Ele sempre teve acesso livre para fazer o que ele quisesse. Ele podia desfrutar de tudo que o reino tinha a oferecer a ele. Então, além disso, Daniel também precisou lidar com a frustração pelo fato de que, mesmo tendo vivido toda a sua vida de forma honesta, de maneira idônea perante os reinos da terra, ele foi lançado às feras. Veja só, quantas vezes nós nos incomodamos com as injustiças que são feitas. Principalmente nesse período em que nós vivemos muito à flor da pele a questão das eleições, e nós sempre levantamos diversas injustiças segundo os nossos conceitos, ok? E nós ficamos nervosos, nós desejamos até mal, por vezes, de outras pessoas, por estarem praticando injustiça. Agora imagine se você, na pele de Daniel, uma pessoa justa, honesta, uma pessoa idônea, uma pessoa que sempre obedeceu às regras e às leis do lugar onde você vivia, e mesmo assim, você é lançado às feras. Não é preso não, tá, irmãos? Você é condenado à morte. Porque você ser jogado numa cova de leões, você está sendo condenado à morte. Você não está sendo só preso e tolhido de exercer seus direitos. Não, você está sendo condenado à morte. Daniel precisou lidar com essa frustração.
com esse sentimento de injustiça sendo feito contra ele. Além disso, Daniel também precisou lidar, com toda certeza, com o medo. Que ser humano no mundo seria capaz de ser lançado em uma cova, a ponto de ser devorado por leões famintos e não sentir medo? Impossível, irmãos. Por mais corajosos que nós sejamos, por mais crentes em Deus que nós sejamos, por mais que nós não temamos de maneira alguma o dia de amanhã, quando você se depara com um animal selvagem, faminto, pronto para te devorar, se você não sentir medo, irmãos, é porque você já foi arrebatado já. Não tem outra justificativa, não tem como. Nós somos seres humanos. Nós sentiremos medo. E Daniel precisou também lidar com esse sentimento de medo. Um outro exemplo que nós vamos ver. Jó, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Agora no capítulo 2, os versículos de 3 a 6. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Jó precisou lidar com o desespero de perder absolutamente todos os seus bens e todos os seus filhos de uma só vez. Novamente te convido, se coloque nesta posição. Se coloque no lugar deste homem. Você simplesmente perder tudo o que você tem. Pense em todos os anos de labuta, todos os anos de sofrimento, de suor do seu rosto. Tudo que você conquistou durante todos os anos de trabalho, você perde de repente, de uma só vez. Pense nos seus filhos, que são a melhor parte de você. Todos eles serem mortos de uma só vez. Qual seria o teu sentimento? De que maneira você reagiria a isso? Além disso, posteriormente, Jó precisou lidar com a impotência de ter a sua saúde ceifada e praticamente aniquilada. Eu vou citar aqui, irmãos, algumas das coisas que atingiram a saúde de Jó, que está descrita ali no decorrer dos livros. Veja bem: tumores malignos, capítulo 2, verso 7. Furúnculos que coçavam, capítulo 2, verso 8. Insônia, capítulo 7, verso 4. Úlceras que atraíam vermes, capítulo 7, verso 5. Feridas em sua pele, capítulo 7, verso 5 também. Dores que não passavam, capítulo 16, verso 6. Perda de peso significativa, capítulo 16, verso 8 e 19, verso 20. Olheiras profundas, capítulo 16, verso 16, capítulo 17, verso 7. Mau hálito acentuado, capítulo 19, verso 17. Calafrios, capítulo 21, verso 6. Dores crônicas nos ossos, capítulo 30, verso 17. Febres altas, capítulo 30, versículo 30. Irmãos, nós somos acometidos por muito menos. Isso já nos deixa deitados na cama, sem vontade de viver. Uma gripe nos derruba. Qualquer coisa. O dedinho que a gente bate na quina da cama de manhã nos derruba.
um pequeno mal-estar no estômago já faz com que a gente perca a vontade de viver. Se coloque na posição deste homem. Essas são só algumas das coisas que ele viveu em sua pele. Depois de ter perdido todos os seus bens e todos os seus filhos, ainda ter que suportar tudo isso. E por conta disso, Jó ainda precisou lidar com um abandono físico e um abandono sentimental, daqueles que eram os últimos que ele tinha por perto. Seus amigos, sua esposa que virou as costas para ele. Ele precisou lidar com tudo isso. Jó experimentou as maiores desgraças que um ser humano pode experimentar em sua vida. Outro exemplo, José e Maria. Mateus capítulo 2, versos de 11 a 13. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Maria, pense em Maria nesse momento. Maria precisou lidar com todas as incertezas que estavam sobre ela, pelo fato de ainda ser virgem e se encontrar grávida pelo poder do Espírito Santo. Hoje em dia nós nos acostumamos a ver jovens grávidas. Acontece muito. Mas neste tempo, irmãos, nesta época, isso aqui estava sujeito a apedrejamento. Ela não era casada até este momento. Ela estava sujeita a morrer por conta disso. Imagine só o sentimento desta mulher. Por mais que ela havia sido visitada pelo Espírito Santo, por mais que um anjo havia ido até ela, né? E talvez isso pudesse representar uma segurança para ela. Mas imagine-se você, mulher, no lugar de Maria. O medo que você sentia naquela circunstância, naquela ocasião. Talvez se isso acontecesse hoje, viraria até uma bandeira de protesto, né? Eu estou mesmo e estou nem aí e nada iria acontecer, né? Imagine também José agora. José ele precisou lidar com todas as inseguranças que estavam sobre ele para acreditar no que Maria havia contado a ele até então. E também pensando no contexto em que eles viviam, pensando em proteger a sua mulher e seu filho que viria a nascer, né? Que não deixa de ser. Imagine a insegurança deste homem, o medo desse homem também, da perseguição, daquilo que poderiam fazer com eles. José e Maria precisaram lidar com o medo de toda essa perseguição que poderia vir sobre eles. Como nós lemos aqui, Herodes estava procurando a criança para matá-la. E eles foram guiados por Deus, foram direcionados por Deus, para não sofrerem deste mal. Porém, irmãos, mesmo diante de todos esses desafios aparentes, todas essas situações que nós citamos aqui de cada um desses personagens, situações de caos, de desespero, de tristeza profunda em alguns casos, todos estes grandes servos de Deus que nós citamos aqui, eles possuem algo em comum. Eles não se esqueceram o melhor. Abraão, ao ser chamado por Deus, ele viveria o restante dos seus dias sobre constante dúvida. Né? Ele teria dúvida sobre para onde ele iria, dúvida se ele realmente chegaria onde Deus disse que ele iria chegar, dúvida quanto à paternidade prometida a ele por Deus, dúvida sobre a duração dessa paternidade no momento em que Deus pede o seu filho em sacrifício. Enfim, muitas dúvidas. Porém, tudo o que Abraão fez
foi superar cada uma dessas dúvidas, cada um desses impedimentos e obedecer. Abraão, diante disso tudo, escolheu o melhor. Daniel tinha absolutamente tudo para continuar sendo uma grande referência do seu reino, uma grande referência para o rei. Ele teria acesso a todas as grandes regalias que poderiam estar ali dispostas a ele. Ele só precisava ficar 30 dias sem prestar adoração a Deus. E pensar, irmãos, que nós abrimos mão, ainda que sem perceber, muitas vezes por muito mais tempo do que isso, de prestar adoração ao nosso Deus, sem sequer ter uma proposta como essa que Daniel tinha. A proposta de Daniel era continuar sendo o cara do reino, tendo à disposição dele todas as regalias, todas as melhores comidas, tudo de bom que existia naquele reino estava à disposição dele. Ele só precisava ficar sem adorar a Deus. Mas para Daniel, deixar de prestar adoração a seu Deus e fazer isso a qualquer outro ser que não fosse Deus, era algo simplesmente impossível de se imaginar. Era algo que não existia a menor possibilidade de acontecer. Para ele não importava quais seriam as consequências que viriam sobre ele. Não importava a dificuldade, não importava se ele teria que morrer por causa daquilo. Nada poderia ser pior para Daniel do que deixar de adorar o seu Deus e entregar essa adoração para qualquer outro ser. E isso porque em sua mente, em seu coração, Daniel já havia escolhido o melhor. Jó, aquele que para mim é o maior exemplo de fidelidade que nós temos, de fidelidade a Deus, que a Bíblia nos mostra. Jó viveu e sentiu na pele as piores dores que um ser humano pode sentir. Imagine só, irmãos, você acorda um belo dia, sai para trabalhar, como em todos os outros dias, e quando você chega no seu trabalho, você ouve do seu chefe que você está demitido por justa causa, sem direito de receber absolutamente nada por isso. E aí você sai dali, ainda um pouco confuso, um pouco desnorteado, um pouco preocupado com o que vai ser da sua vida, a vida da sua família, né, visto que você já não tem mais de onde tirar o seu sustento. E antes de você pisar o pé na calçada, chega um amigo e te dá a notícia de que todos os seus filhos morreram em um acidente fatal. Naquele momento. E aí os dias vão passando, a dor no seu coração vai aumentando, e além de todas essas questões, você se vê acometido por uma doença que te deixa inválido. Uma doença que afasta os últimos que sobraram de perto de você. Uma doença que te coloca em um lugar em que você não tem o que fazer, para onde ir. Como reagir a tamanha desgraça? Onde está o melhor nesse cenário? Jó, ele estava exatamente dentro desse cenário. O cenário mais devastador da sua vida. E o que Jó disse diante disso? No capítulo 2, verso 10, ao ser incentivado pela sua esposa a blasfemar contra Deus e morrer, Jó diz o seguinte: temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó decidiu não pecar contra Deus. E mesmo diante de um cenário tenebroso, Jó escolheu o melhor. José e Maria, um jovem casal, com diversos planos, sonhos para o futuro da sua família, vivendo, né, a intensidade do seu amor um pelo outro, estavam aqui diante do maior dilema de suas vidas também. Irmãos, é muito fácil nós olharmos agora e pensarmos em José e Maria como pessoas abençoadas, agraciadas por Deus, que tiveram o privilégio de gerar o Filho de Deus, criá-lo, educá-lo,
José pôde ensinar sua profissão a Jesus de carpinteiro, olha que bacana. Agora é tudo muito fácil, é muito bonito. Se torna uma linda história, feliz e alegre. Mas e lá para eles? Imagina quantos sonhos e planos de José e de Maria foram por água abaixo, quando eles foram agraciados por essa bênção. É difícil reconhecer naquele momento essa história como sendo uma bênção de Deus. Como pode, algo que pode me trazer tantas complicações para a minha vida, tantas dificuldades, que pode até fazer com que alguém me mate, pode ser uma bênção para mim? Como que isso é possível? Mas eles aceitaram para si o que estava acontecendo. Eles confiaram um no outro e, acima de tudo, eles confiaram na voz de Deus que eles ouviram. Tudo isso era viver sobre a maior incerteza das suas vidas. Só que, mesmo diante desse cenário absurdo, eles escolheram o melhor. Uma situação que é clara, irmãos, para nós, é que o ser humano ele tem uma grande dificuldade de enxergar Deus nos extremos da vida. Ou seja, o homem dificilmente vê Deus de forma verdadeira, tá? Fiel, em seus momentos de extrema alegria ou em seus momentos de extrema tristeza. Falando sobre essa extrema alegria, perceba que quando nós estamos cercados de lindos e grandes presentes, como nós vimos aqui na representação do teatro, como nós estamos cercados das grandes conquistas e das grandes realizações pessoais, dificilmente nós conseguimos ver Deus. A nossa boca prontamente diz, obrigado, Senhor, mas o nosso coração e a nossa mente prontamente traçam milhares de planos que nos levam para longe de Deus. Por exemplo, digamos que você nunca teve um carro. E aí, com muito esforço, com muito trabalho, o Senhor te concede essa bênção. E aí nós ficamos felizes, nós fazemos uma breve oração agradecendo a Deus, nós levamos o carro até para o pastor ungir com óleo, não é verdade? Nós fazemos isso tudo. Mas quando a oração acaba, os nossos planos para com essa bênção são planos que nos levam para longe de Deus. Agora eu posso viajar, agora eu posso tirar férias, agora eu posso visitar cidades vizinhas, ir ao shopping, visitar os amigos, os familiares, tirar férias. Agora eu tenho um carro novo, eu posso ir para qualquer lugar onde eu quiser. Será que esse carro novo, em algum momento, vai conhecer o caminho da igreja? Veja, irmãos, nada disso é errado. Absolutamente. Viajar, tirar férias, visitar amigos, familiares, tudo isso, Deus nos permite desfrutar de forma digna, sim. O exemplo aqui eu quis dar só para mostrar que esses momentos de extrema alegria geralmente colocam as coisas do mundo à frente de Deus, de forma até que imperceptível. Não pense que porque nós somos dizimistas, nós estamos vindo à igreja, nós estamos colocando Deus à frente das coisas, porque nem sempre estamos. O que de fato aquece ou preocupa os nossos corações quando nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro para dormir? Aí está o seu tesouro. É isso que nós estamos alimentando. Se nós estamos plenos e satisfeitos na graça salvadora de Cristo, é porque de fato estamos alimentando os tesouros corretos. Não estou falando que nós vamos passar a vida sem nos preocuparmos com nada, porque isso é impossível. Eu falo muito isso aqui justamente porque é uma realidade muito clara para mim. Ninguém vai para Deus quando tudo está bem. Ninguém. Se você conseguiu essa proeza, glória a Deus pela sua vida, mas você é uma exceção à regra. 99% das pessoas não vão para Deus quando tudo está bem. Quando os negócios vão bem, quando a família vive em perfeita harmonia, quando a saúde está em dia, quando o psicológico está forte como uma rocha. Nada disso nos serve como motivação para nos levar à presença de Deus, para depender do Senhor e para escolher Ele todos os dias como sendo o melhor para nós. Por outro lado,
quando nós estamos também na extrema tristeza, que seriam essas situações mais próximas do que nós vimos aqui com os exemplos bíblicos, isso também nos impede muitas das vezes de enxergar a Deus como sendo o nosso melhor. Talvez você possa estar pensando, mas a tristeza normalmente ela serve como um impulso para me né, fazer com que eu me aproxime de Deus. E realmente isso é verdade. Quando as coisas não vão bem, quando nós já tentamos de tudo para superar o dia mal, quando nós já tentamos, quando nós já perdemos todas as nossas forças de tanto tentar, quando nós já não vemos mais outra saída, nós corremos, clamamos pela misericórdia de Deus. Mas perceba que correr e clamar pela misericórdia de Deus, na imensa maioria das vezes, se torna o nosso último recurso. A nossa última tentativa é quando nós já fizemos de tudo. Quando nós já passamos por tudo, finalmente nós conseguimos olhar e perceber que nada mais pode nos tirar do buraco em que nós nos metemos a não ser Deus. Então nós corremos, reconhecemos que nós precisamos de Deus. O ser humano por si só, irmãos, ele tem um senso de heroísmo dentro de si, que ele é extremamente aguçado. Nós sempre achamos que nós podemos. Nós sempre achamos que nós somos bons o suficiente para lidar com as circunstâncias da vida. Nós já nos sentimos maduros demais, nós já pensamos que já passamos por tudo nessa vida, nós pensamos que nós já aprendemos de tudo sobre Deus, e nós tentamos resolver as coisas à nossa própria maneira. Isso acontece com tanta frequência, irmãos, que nós nem percebemos. Nós percebemos justamente quando já se esgotaram as nossas possibilidades, e aí a gente corre para Deus. Na grande maioria das vezes, inclusive, o outro lado dessa questão é o fato de que nós não conseguimos aceitar que, inclusive, o dia mau, a tristeza, as dores e as angústias do dia a dia, tudo isso podem estar vindo do próprio Deus para forjar a nossa fé, para forjar quem nós somos e aquilo que Ele quer fazer de nós. Pense em Jó, por exemplo. Talvez você possa estar dizendo, não, mas quem atacou Jó foi o diabo. E você não está de tudo errado. Realmente foi Jó quem atacou ele. Foi o diabo quem atacou a Jó, né? Mas perceba que para isso acontecer, Satanás precisou, obrigatoriamente, pedir permissão de Deus. Sem a permissão de Deus, o diabo não conseguiria ter feito o que ele fez. Existe uma frase de um teólogo que eu gosto muito, que sempre que eu vejo a história de Jó, eu me lembro dessa frase, que diz que o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus. E ele não vai para lugar nenhum, não faz absolutamente nada, sem que Deus esteja no controle dessas coisas. Esse é um grande exemplo. É que na maioria das vezes, quando nós passamos por situações adversas, a primeira coisa que passa na nossa mente é, o diabo está querendo me derrubar. A gente não consegue olhar para Deus como sendo aquele que pode estar forjando a nossa fé. Irmãos, Jó era um homem íntegro, homem reto, um homem como nenhum outro sobre a face da terra. Um homem em que de absolutamente nada ele poderia ser acusado. Quem de nós somos assim? Você realmente acha que Deus não tinha um plano e um propósito, que Ele não estava orquestrando e governando sobre todas as coisas que estavam acontecendo com Jó? Qual motivo Jó tinha para viver o que ele viveu? Deus estava coordenando, comandando, sendo soberano sobre toda aquela situação. E qual que era o entendimento de Jó diante disso tudo? Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? E em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios.
E isso porque Jó tinha em seu coração a plena convicção de que absolutamente todas as coisas estão debaixo do controle soberano de Deus, da boa mão do Senhor. E que tudo o que ele tinha em suas mãos e em seu poder era o privilégio de descansar em Deus e de escolher o melhor. Jó também escolheu o melhor. Irmãos, se hoje você estiver vivendo o melhor momento da sua vida, se as coisas estão indo super bem, se as coisas estão dando super certo, não se esqueça do melhor que é Cristo. Não dê o lugar de Cristo aos prazeres desta vida e ao que este mundo tem a te oferecer. Se você estiver vivendo o pior momento da sua vida, os dias mais sombrios, os dias mais pesados e angustiantes, não se esqueça do melhor, que é Cristo. Não permita que as adversidades dessa vida cubram o agir e a dependência do Senhor que você deve cultivar. E falar de Natal nos faz relembrar do nascimento do nosso Salvador. Nos faz relembrar que foi esse o maior dos maiores presentes que a humanidade poderia receber. Um presente que é eterno e totalmente suficiente em si próprio. Um presente que nós recebemos e que é capaz de preencher cada lacuna, cada espaço que está sobre as nossas vidas. Cada dúvida, cada dor. Não substitua esse presente. Não substitua Cristo, o melhor, por absolutamente nenhum outro presente. Não substitua esse presente diante das situações da vida que possam fazer com que você pense que existem escolhas melhores para te livrar do dia mal. Cristo é a nossa melhor escolha. Escolha Cristo você também. Porque não há nada melhor do que o nosso Deus. Eu gostaria de finalizar essa reflexão com uma canção. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e elevasse seu pensamento a Deus.